Olá, minha gente, tudo bem? No vídeo de hoje eu quero conversar com você sobre gerúndio. Sim, esse tema que gera tantas dúvidas, né? Sobre quando é possível fazer o uso do gerúndio. Aliás, muita gente me pergunta: é possível utilizar o gerúndio? É possível fazer o uso dessa forma do verbo? E a resposta desde já é sim. É possível fazer uso do gerúndio. Gerúndio é a forma nominal do verbo. Então é possível sim, a gramática aceita o uso do gerúndio, mas é preciso atenção porque é preciso saber em quais situações é possível fazer esse uso. São dois casos, basicamente, em que eu posso fazer o uso do gerúndio. Quer saber mais? Então você não pode deixar de assistir ao vídeo completo sobre o uso do gerúndio. É o seguinte, o gerúndio é uma forma nominal do verbo. Existem três formas nominais: o infinitivo, o particípio e o gerúndio, né? O gerúndio ele pode ser utilizado basicamente em duas situações. A primeira situação é quando o gerúndio, em relação a uma outra forma verbal, designa uma ação concomitante. Então, por exemplo, se eu falar fazendo a apresentação do trabalho, entregou as planilhas ao público. Quando eu tenho fazendo a apresentação do trabalho, entregou, eu tenho aí uma ação concomitante, ou seja, no mesmo momento em que ele entrega, ele apresenta o trabalho. São ações o quê? Concomitantes, ações concomitantes. Ou ainda, entrou na sala gritando o nome do político. O ato de entrar é concomitante ao ato de gritar. Eu tenho aí ações concomitantes, uso perfeito do gerúndio. Uma outra possibilidade, porque eu disse que são duas, uma outra possibilidade para o uso do gerúndio é quando eu tenho uma ação em relação ao outro verbo. A ação designada pelo gerúndio é anterior a essa outra ação. Então, por exemplo, considerando as peculiaridades do caso, remeti o processo ao Ministério Público. Considerando, então primeiro eu considero, depois eu faço o quê? Remeto. Tudo bem? Então a ação que o gerúndio expressa é uma ação anterior. Aí tudo bem. Segundo caso, segundo exemplo, né? Mesmo sendo advogado, não obteve. Então, primeiro eu sou advogado, consequentemente aí no caso, apesar disso, né? Porque é uma concessão, apesar disso eu não obtenho acesso aos autos. Então, essa ação de ser advogado, né? Ou esse fato aí, ele é anterior a não obter, não é? Por que eu falo sobre esses casos nessa acepção de ou ser concomitante ou ser anterior? Isso porque a gramática ela registra alguns casos de orações subordinadas adverbiais reduzidas de gerúndio. E aí, então, se a gente for observar o sentido expresso por essas orações, sempre são orações que designam ou uma ação anterior ou uma ação concomitante. Se você quiser se aprofundar nesse assunto, vá às gramáticas do Celso Cunha Sintra, do Bechara, enfim, algumas gramáticas, ou do Napoleão, ou a do Segala, enfim, e veja quais são as orações subordinadas adverbiais que estão descritas como da oração reduzida de gerúndio. Você verá que são poucas as orações, por isso que há limitação para o uso do gerúndio, tudo bem? E aí eu vou te mostrar agora três casos em que eu não posso fazer o uso do gerúndio. Primeiro caso que eu não posso fazer o uso do gerúndio é quando eu tenho uma ação que expressa, em relação a outra oração, expressa uma consequência. Então, quando eu tenho essa ideia de consequência, veja que o caso permitido é concomitância ou ação anterior. Quando eu tenho a ideia de consequência, ou seja, um fato posterior, aí eu não posso fazer uso do gerúndio. Então, o fato ocasionou grave lesão ao município, gerando desequilíbrio financeiro. Gerando expressa uma consequência, introduz uma consequência. Eu não posso utilizar. Poderia substituir aí por o que gerou, tudo bem? O que gerou o desequilíbrio financeiro. Segundo caso, é quando eu tenho aí uma ideia de
de adição, não é? Quando o gerúndio expressa uma adição, que também aí vai expressar uma ideia, né, de consequência, enfim, mas pelo menos sendo uma ideia de adição, eu também não posso ter esse uso do gerúndio. Então, por exemplo, apresentou defesa argumentando o que o fato gerou. Então, apresentou defesa argumentando. Veja que ele apresenta a defesa e argumenta. Não é uma ação concomitante, né? Ele apresenta e argumenta. Então, como são ideias aditivas, eu tenho aí de utilizar e argumenta e não argumentando. Tudo bem? Então, o primeiro caso proibido é quando tem uma ideia de consequência. Segundo caso proibido, quando tem essa ideia de adição. E o outro caso proibido na verdade, eu vou falar quarto, porque me veio aqui uma outra ideia que eu vou falar para você. O terceiro caso proibido, que não é aceito por todas as gramáticas, existem algumas gramáticas que aceitam, mas não é unânime, é quando eu tenho uma oração, essa oração de gerúndio se refere a um substantivo, que é um caso de uma oração adjetiva que se refere a um substantivo. Por exemplo, comprou casa contendo 4 quartos. Contendo 4 quartos se refere a casa, é um substantivo, eu não posso utilizar. Comprou uma casa com 4 quartos. Decisão determinando. Trata-se de decisão determinando. Determinando se refere à decisão. Então é uma oração adjetiva. Eu tenho de substituir para que determina. Tudo bem? E o último caso que eu não ia falar aqui é o famoso caso de gerundismo, que é aquele caso em que eu tenho uma ação que designa futuro, mas eu coloco aí um verbo no infinitivo e um verbo no gerúndio. Então, em vez de falar vou ligar, eu falo vou estar ligando. Eu coloco esse verbo aí no infinitivo, está, mais o verbo aí no gerúndio. Que aí é um caso em que não denota concomitância, não denota ação anterior. Tá bom? Pronto, agora você sabe tudo sobre gerúndio. Eu falei todos os casos possíveis e pouca gente comenta isso, hein? Eu espero que você curta o vídeo, se inscreva no canal e aproveite muito esse conteúdo. Eu fico por aqui, a gente se encontra na próxima semana. Um beijo!